pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Até segunda ordem vivo. Vivo, né, Ricardo? Vivo, bom. vivo. Isso é importante. Isso é importante, né? É a única coisa que, enfim, me faz estar aqui, né? Exatamente. Ricardo, o JHC, ao modo JHC, se lançou candidato ao governo. A gente pode dizer isso com exatidão. Lançou um vídeo dizendo que Alagoas merece o JHC, o que ele fez em Maceió. JHC fez muito em Maceió, segundo o vídeo dele, e que Alagoas merece que ele faça. Então, é uma novidade política, porque apesar de você já ter alertado que havia uma movimentação na Prefeitura Municipal de que uma preparação para a candidatura ao governo do JHC, agora ele colocou a cabeça, né, na rede social, que é o ambiente dele, o ambiente onde ele domina. Ele não deu entrevista para ninguém, ele não falou para ninguém, ele foi lá na rede social e fez aquele videozinho produzido. Eles não dão entrevista para ninguém, né? Um vídeo produzido. Ao mesmo tempo que, no dia que a gente grava, você fez um texto dizendo que o atual, quem está na cadeira, né, do governo, Paulo Dantas, junto com o Marcelo Vitor, não acredita nessa candidatura, acham que é muita espuma. Você usou esse termo, não é muita espuma, né? Mas, usando um termo seu, o fato concreto é que hoje, oficialmente, temos 2 candidatos ao governo. Renan Filho e JHC. Né? O que seria, na minha opinião, o melhor dos quadros. O melhor cenário, porque você tem uma disputa entre 2 grupos e a população pode escolher o seu candidato a governador. Você concorda com isso? Você acha que o JHC será mesmo candidato a governo? Olha, me parece que a sinalização hoje é muito clara, de que ele é candidato a governador do estado de Alagoas, o que seria muito bom. Tem que se passar, você falou na abertura, né? O JHC mostrando que ele fez, e fez sim, fez bastante. É inegável que Maceió passa por um processo de mudança, e não é só aparente, não, porque você não pode dizer que uma obra como o Salgadinho não é uma obra de aparência, não é mesmo. É uma obra estruturante e estrutural extremamente importante. Mas você tem, do outro lado, também um governador que tem serviço prestado. É inegável que Renan Filho foi um bom governador na pandemia. É inegável. Ou seja, nós temos 2 forças políticas jovens, né? Um mais jovem do que o outro, mas, de qualquer forma, enfim, com algo para oferecer ao público, lógico, né? Lógico. E mostrar que tem passado, um passado, de alguma forma, de alguma maneira, um passado positivo. Agora, vamos lá. Se isso acontecer, e eu torço muito para que aconteça, não sei se ele vai ser efetivamente, sinaliza que sim, mas estamos falando de JHC, né? E tem do outro lado também Renan Filho, que não quer ser candidato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos lá. Se houver essa disputa, vai ser a eleição mais dura e cara, que ninguém se iluda, eleição caríssima, desde Theo Vilela versus João Lira em 2006, que foi uma eleição extremamente disputada. Eram, cada um ao seu modo, né? 2 titãs, né? Da política alagoana. Nunca se gastou tanto numa campanha eleitoral quanto aquela, e que se definiu a eleição nas últimas semanas. Aquela diferença que Theo Vilela colocou ao final foi definida nas últimas 2 semanas de campanha, talvez os últimos 10 dias. Muita gente apontava até à véspera, né, um favoritismo de João Lira que não vingou. João Lira, só lembrando, viu, tinha 26 deputados, né, da Assembleia Legislativa apoiando, 90 e tantos prefeitos, enfim, tinha a grande maioria das lideranças políticas do lado dele, do palanque dele, e tinha um dinheiro que nunca se gastou numa campanha eleitoral que não a dele, mas ainda assim perdeu. Houve uma reação e na campanha, durante a campanha, né, foi se mostrando um tanto do que João Lira tinha feito na vida, e isso foi desgastando. No final da campanha, a imagem de João Lira não era boa. A relação dele com alguns episódios de violência ou com trabalhadores, tudo isso influenciou para que Theo Vilela, que também era usineiro, né, também chegasse à vitória na campanha eleitoral. De lá para cá, você não teve mais disputa efetivamente. Não. Renan Filho foi governador e se reelegeu 2 vezes, elegeu e reelegeu, né, com facilidade. A primeira eleição, o adversário era Benedito de Lira, que era um político tradicional, mas a idade
pesava muito. Ele vendeu a juventude, que de fato ele tinha, né? E a disposição e o discurso de modernidade contra Benedito de Lira, que era um político tradicional, vindo do interior, enfim, lá de Junqueiro. Então, e, no final das contas, ele se elegeu muito facilmente. Na segunda eleição foi um passeio. Totalmente. A segunda eleição foi um passeio, porque a gente está falando de Fernando Collor de Mello como adversário. Quem não queria enfrentar Fernando Collor de Mello nas últimas campanhas, na eleição? Quem não queria? Era fácil demais, né? E ele venceu com facilidade. Tivemos, depois, a eleição de Paulo Dantas. Paulo Dantas. A eleição de Paulo Dantas tem uma particularidade. Já era o final do mandato de Renan Filho, ele assume como tampão o cara dentro do governo, usando a máquina, porque usou a máquina escancaradamente, independentemente de qualquer coisa. E nós teremos isso agora, gente. O uso da máquina desenfreada do Estado e o uso da máquina desenfreada da Prefeitura. Que ninguém se iluda. E sem medo de ser feliz, porque não tem problema nenhum de enfrentamento com a justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral a gente está vendo o que é e como é. Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém que tenha poder, efetivamente, e tenha bons advogados e que não tenha influência política, enfim, que tenha influência política para colocar pelo menos dois, né, desembargadores dentro do TRE. Você tem alguns juízes, né, que monocraticamente podem decidir, enfim, pegam sempre vereador. Vereador é uma beleza pegar vereador, é fácil, né? Mas quem tem estofo político, tem poder político de grana, não é porque compre os desembargadores, não é isso não, é porque as relações, né, elas são, disse o Marcelo Brabo, né, aqui, né, que a gente vive numa espécie de coito coletivo, né? É verdade. Porque, enfim, é isso, todo mundo frequenta os mesmos ambientes, é uma festa. E os tribunais, todos eles, em qualquer nível, todos eles são políticos. Aqui tem uma em influência. Brasília, né? Aqui em Brasília, no país todo, nos estados, aonde tiver tribunal, tem uma influência política enorme dentro. Até porque aos tribunais se chega, pelo menos uma parte, por influência política. Outros desembargadores ou ministros chegam porque construíram uma carreira, né? Mas não é a regra. A regra é que chegue por influência política de alguém. Ponto. Teremos uma eleição duríssima, se confirmada, Renan Filho versus JHC. E, cara, ninguém se iluda com essa história de financiamento público, é uma parte. É a parte que se presta conta. Mas o financiamento privado, aquilo que entra de gente que tem grana e que tem... E os fintechs hoje é uma festa, né? Fintech, qual é a origem do dinheiro? É das bets. Gente, vai ter dinheiro de bet aqui em Alagoas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo. Bet vai financiar muita gente, principalmente, a gente precisa entender isso, na formação dos parlamentares, das bancadas federais, porque interessa a eles. Você está vendo, né? Essa semana, a história da votação, né, no Senado, não, porque as bets vão aumentar. Não vão aumentar a carga de imposto, não vão, a alíquota vai ficar ali. Esses caras têm muito dinheiro para gastar com deputado, com senador, inclusive de Alagoas. Sejamos objetivos, claros e sinceros. Vai ter muita gente financiada por bets. Ou por fintech, que é outra coisa. Não que fintech, esses bancos, né? Que são digitais, né? Informais. Isso é uma festa, gente. Você viu, o cara ali tem dinheiro sujo de PCC, então vai para ali. Por quê? Porque não tem controle nenhum. Os caras estão tentando, né? O governo está tentando, de alguma forma, né, fazer um filtro ali, exatamente, mas é difícil demais. A gente está falando de dinheiro, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. E, no caso da política, ela mais destrói do que constrói coisas belas. A grana é um perigo, um problema, e vai continuar sendo durante muito tempo. Você tem aqui uma eleição parelha, JHC com uma votação estupenda em Maceió, eu acredito que na grande Maceió, né, também, ou nas regiões metropolitanas. Tem Renan Filho com uma votação, sem dúvida nenhuma, majoritária no interior do Estado, chegar
80%, 90% do sertão, né, que é fechado ali. Reduto, gente. E reduto elege, não adianta. Paulo Dantas que o diga. Paulo Dantas foi eleito por reduto, pelo sertão lá. Tem um controle muito grande dos prefeitos. Os prefeitos são fundamentais, né, nessas eleições, porque eles definem para onde vai a maior parte do eleitorado. As prefeituras hoje, não é porque distribua dinheiro, não. O cara, aí tem cadastro único. Quem faz? Prefeitura. O cara controla aquilo. Um emprego para uma família, não é? 2 pessoas numa família empregadas. Tudo isso gera o quê? Voto. E isso continua e vai continuar sendo. Vou repetir, não culpemos os pobres, culpemos a pobreza. E com detalhe, nós ainda somos um Estado muito pobre, dos mais pobres do país. E desigual. E desigual. Né? Pobre do país. Uma concentração de renda grande, enfim. Então, você tem uma disputa interior e capital, vai ter essa disputa, e de 2 máquinas, a máquina do Estado e a máquina da Prefeitura, além do dinheiro que vem, né, para um e para outro. Porque os 2 vão ter dinheiro da iniciativa privada, de empresário e gente de grana. E não sei se dessa seara de fintech, de betes, mas se aparecer não vai me surpreender de jeito nenhum. Não tem jeito. E se houver essa eleição, concordo com você, Carlinhos, é o melhor de todos os cenários. Porque, pelo menos, você tem o contraditório. E, nesse contraditório, você possibilita a eleição de um lado ou outro, a eleição de parlamentares que sejam independentes ou de oposição. Porque, se só tem um lado, é a Prefeitura de Maceió. O MDB né, elege 5 vereadores, vai tudo para o governo. Vai tudo para o governo. Por que vai para o governo? Porque vai. Porque o cara dorme ali na máquina, o travesseiro da máquina pública ele é mais fofinho, o colchão é ortopédico, ou seja, é muito legal. Eles vão em busca daquilo que é melhor para eles, para que o cara continue se elegendo, prestando serviços à comunidade. É lindo isso, né? Serviços à comunidade, a comunidade carente, claro, e vai continuar sendo carente, porque muitas vezes, por exemplo, essas clínicas, institutos, etc., financiados pelo SUS, basicamente, e por emendas parlamentares, ou seja, é o dinheiro público sendo injetado na iniciativa privada para eleger vereador, deputado, e por aí vai. É uma farra. Isso, para eles, é o que mais importa. Você vai ter o Renan Filho com a maioria, grande maioria, né, dos deputados estaduais. Da Assembleia. Né? E aí vai a máquina, porque também está falando 500 milhões para a Assembleia Legislativa, né? Aí, 500 milhões, só lembrando, né? Eu publiquei um dia desse, né? Em um ano, a Assembleia gastou praticamente 500 milhões de folha de pessoal. Carlinhos, é um exército, né? É um exército. E a Prefeitura, por sua vez, da mesma maneira. Você viu só lá do pastor, né? Da Assembleia de Deus, né? Dos pastores, 200 mil reais de cargo comissionado. O cara não é nada. O cara não é vereador, o cara não... E tinha 57 cargos. 200 pila todo mês, Carlinhos. É muita grana, rapaz. É muito bom. Pois é. Ricardo, diga, uma, você falou essa questão do MDB na oposição, o Luiz Gonzaga já cantou que o rio corre para o mar, né? Então, E a outra a pergunta que não quer calar, Ricardo. E o acordão? Pois é. Primeiro que eu não posso ser responsabilizado pelo acordão. O acordão existiu, até onde eu sei. O compromisso principal do JHC era ajudar a eleger Arthur Lira e Renan Pai, senadores, que teria sido o pedido do Lula. Mas ele próprio, que disse, não, eu não vou ser candidato a nada, porque aí, naquele momento, ele desarmou todo mundo. Não é? Se ele está certo, está errado, se ele mentiu ou não, é problema dele e deles. Não é? A gente tem, na verdade, 3 acordos nessa história, e só uma parte desses 3 acordos foi cumprida. Quais são esses acordos? Renan Filho voltar a ser candidato a governador, que é o acordo dele com Marcelo Vitor e Paulo Dantas. Ele voltar a ser. Se vai cumprir isso, eu não sei, porque ele também não quer, você sabe disso, ser candidato a governador. Não. Renan Filho não tem mais
tesão nenhum, gente, de estar sentado. Ele Já não foi, gostava né? disso. Já né? foi. Não, ele não vez. gostava de sentar com o prefeito, era uma má vontade. Tinha prefeito que reclamava, passava 2, 3 meses querendo uma audiência com ele, não conseguia. Deputado estadual era a mesma coisa. Um ou outro que ele fazia graça ali, né? Esses mais engraçados ele gostava de receber, rir e tal. E não tem mais tesão por isso. Não tem mais a mínima aptidão para exercer essa parte essencial da atividade política, que é conversar com prefeitos, vereadores e até da capital, né? Até do interior também, né? Enfim, e deputados. Essa é outra parte do acordo. Dantas ficar no governo até o final do mandato. É outro acordo firmado entre eles. Eu digo que uma parte apenas desse acordo foi cumprida, que foi a promessa de colocar a esposa de Renan Calheiros como conselheiro do Tribunal de Contas. Essa parte foi cumprida por Marcelo Vitor e Paulo Dantas. Eles cumpriram uma parte do acordo, porque a outra é o Paulo Dantas ficar até o fim do mandato, que eu não sei se vai ficar, porque se o Renan Filho não cumprir também seu acordo, aí não tem acordo, né? E o outro acordo é do JHC, de não ser candidato a nada. Ele disse isso a Arthur Lira. O Arthur disse que foi o último a ser consultado, né, sobre essa história do acordo. Ele já pegou, enfim, o bonde andando. E o JHC disse a ele, lá em Brasília, disse a Arthur Lira, inclusive na presença da Gleides Hoffmann, etc., que não seria candidato nem ao Senado, se isso atendia à expectativa do Arthur Lira. E o Arthur Lira disse a ele, não, a minha expectativa é que você seja candidato a governador, que era o prometido por ele. Ele prometeu que o Davi não ia ser vice, né, dele, não cumpriu. Gente, não tem jeito. A gente brinca aí, tem gente que diz, isso é uma manifestação antipolítica. Não, gente. Eu vou repetir aqui a frase que eu gosto muito do Rubem Alves, que diz, a política como vocação é a mais nobre, mas como profissão é a mais vil. Porque mentir na atividade política faz parte do jogo. Não tem jeito, vai sempre cair na mesma coisa. Ah, você disse isso, não estou cumprindo. Aí você diz, quantos compromissos você assumiu que você não cumpriu? Se o eleitor fosse fazer um balanço ao final do mandato de quem for, de deputado, de vereador, de governador, de prefeito e de presidente, não votava em ninguém. E o cara disse, olha, você prometeu isso aqui, ó, as suas promessas foram, você cumpriu o quê? 10%, 20%, 30%? Não tem jeito. A mentira faz parte da atividade política. E nós, eleitores, de um jeito ou de outro, a gente gosta de ser enganado. É bem verdade que sempre haverá um candidato que é melhor do que outro. Mesmo que você julgue que os dois, eu estou falando dos majoritários, né, que os dois não são aquilo que você gostaria que fossem, ainda assim, um deles é melhor. E, por obrigação, a gente tem de votar. Obrigação com a gente mesmo. Porque se você não vota, não tem jeito. Vem lá, o outro vota e você pode ficar com aquele que você acha que é pior. Estou absolutamente chocado aqui, porque, pelo que você falou, os políticos descumprem os acordos, é isso? A mentira faz parte mesmo. Então, ali é uma competição para saber quem vai cumprir ou descumprir a parte do acordo. Eu falei aqui 3 acordos. Tem uma parte... Interessante. Dos 3 acordos mencionados aqui, uma parte foi cumprida, que foi nomear a esposa do Renan Calheiros conselheiro do Tribunal de Contas, o Renan Filho, né? Conselheiro do Tribunal de Contas. Mas o resto está em aberto. Paulo Dantas fica do governo até o fim, Renan Filho será, de fato, candidato a governador, e JHC não vai ser candidato a nada? Claro que vai ser. Esperemos pela decisão de Renan Filho, que deve estar entediado com essa história. Pô, não queria mais isso, vou voltar lá para Alagoas, para aquele palácio, para receber aquele bando de prefeito, aqueles deputados, vereador querendo conversar comigo. Como é que eu vou poder ensinar como se faz engenharia, como se faz sociologia, física, quântica, tudo, né? É do controle dele, do domínio, né? E o JHC... na rede social, vamos lá, que é legal, né? Vamos nessa, que é boa beça. Vamos correr, vamos andar de bicicleta. Mas brincadeiras à parte, a parte que eu gosto dessa é que, nesse cenário dado, a gente escolhe.
tinha um governador. Exatamente. E isso estava sendo tirado. É fundamental. Você Tava disse sendo bem, tirado. a gente não escolheu quem ia ser prefeito de Maceió, porque só tem um candidato, é ele. Acabou. Não tem escolha. E agora teremos 2. E diga-se passagem, de um jeito ou de outro, os 2 têm serviços prestados. Você pode achar que é só perfumaria, eu acho que não. Nem num caso, nem no outro. Não acho que é perfumaria, que é espuma, não. Eu acho que eles têm, sim, trabalho, os 2 têm, né? Iniciativas extremamente interessantes, o JHC na periferia, esses gigantinhos, e são coisas boas. E outra coisa, gente, tem-se um preconceito imenso com praça pública. Eu adoro praça pública. Eu acho que praça é um espaço de compartilhamento da sociedade. Você passa ali na Centenária, quando eu passo ali à noite, são as famílias que estão ali. Agora, eu estou falando ali, porque onde eu passo, eu não circulo muito, mas aonde se fala de uma praça, no Benedito Bentes, no céu, tem, no Jacintinho, tem a mobilização, o ajuntamento das pessoas da comunidade. Isso é bom. Isso é importante, dá autoestima e a sensação de pertencimento. Dizer que isso é ruim, que isso é só aparência, não, é bobagem. Eu ouso dizer... E vou repetir só do Renan Filho, o papel que ele desempenhou na Covid foi um papel extremamente importante. Era a contraposição, por exemplo, do presidente da República, né, que dizia que eu não sou coveiro, sou coveiro. E ele não, ele foi extremamente atuante e com sensatez. Acompanhou a ciência. E, naquele momento, isso representou salvar vidas. Enquanto o outro dizia que não era coveiro, né? Isso foi importante. Eu ouso dizer, assim, fazendo a comparação que você começou, que de forma qualitativa, a gente tem 2 nomes melhores, Renan e JHC, do que a gente tinha com Theo e João Lira. Acho que a gente tem condição... São 2 nomes. Eu não estou falando que político, mas a possibilidade de ter 2 governadores, 2 gestões melhores do que a gente teve com o João Lira e Theo. Veja só, independentemente de qualquer coisa, nenhum dos 2 é o novo, é o moderno, é o que rompe, né, uma tradição. O cara que teve esse papel e começou a cumpri-lo, mas depois desistiu, a soberba do poder, foi o Ronaldo Lessa, né? Mas o Ronaldo era, de fato, novo, a visão diferente, né? Era um cara extremamente progressista que tinha a possibilidade de assumir. E no começo foi muito bem. Foi muito bem como prefeito, até no governo do Estado, também no primeiro governo. Mas o poder é terrível. Já dizia Lord Acton, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente. Aí ele completava dizendo o seguinte: é por isso que a maioria dos grandes homens é de gente má, gente ruim. Em frente. Então, aproveitando aí, já partindo aqui para a dica cultural, já que a gente começou a falar da citação, a minha, eu vi na Netflix o filme argentino badaladíssimo A Mulher da Fila. Badaladíssimo eu digo porque é um filme que encheu o cinema na Argentina. Que bom, né? Que é um filme que enche os cinemas, né? E os argentinos, eles vão muito ao cinema e eles... E eles têm um ótimo cinema, né? Tem um muito ótimo superior ao nosso. Vamos lá, como obra, não tem comparação. Tem até bons filmes, mas eles têm. Mas eu vejo hoje tradição, os né? brasileiros também enchendo cinemas para melhorando. Mas aí esse A Mulher da Fila, ele é um filme sobre basicamente a história de uma mulher de classe média argentina, e o filho dela, de 18 anos, é preso injustamente. Então isso podia dar um melodrama, podia dar aquela novelão, mas aí o diretor ele consegue fazer uma crítica social. A corrupção do sistema prisional, a burocracia, principalmente a burocracia. Isso me lembrou de outros filmes que você já citou aqui. Daniel Blake, né? Daniel Blake. Então, ele é muito interessante, o filme. Ele tem todo esse esmalte, né, da crítica social num drama que aconteceu. É uma história real. Né? Então, A Mulher da Fila está no Netflix. Ele realmente vale a pena. E eu entendo por que os argentinos lotaram o cinema para ver esse filme. Eu não vi, Carlinhos, vou vê-lo agora. E olha que eu sou muito atento ao cinema argentino. Eu sempre arrisco, né? Mas eu confesso que essa não vou perder mais, porque você deu a dica. Eu me lembro agora, você falando da história da burocracia, eu assisti recentemente um filme cubano que é muito bom.
e trata dessa questão da burocracia, do papel do burocrata na sociedade. O burocrata não tem alma, né? O burocrata clássico não tem alma. Por isso que é importante o burocrata com sensibilidade política. Sensibilidade política é uma coisa fundamental, gente, é essencial, indispensável. Repito, quando o cara se torna um político profissional, é mais complicado. Ele começa a abrir mão de princípios que ele tinha quando era uma pessoa comum e com vocação política. Numa Escola em Havana, é um filme excelente, que tem uma personagem feminina, uma professora, nossa, que maravilha, mostra a repressão, né, cubana, né? Obviamente, ninguém fala em tortura, tá, mas de como símbolos, a história de um crucifixo é proibido numa escola e tal, porque a escola é laica, se colocar ali uma imagem de um santo, você é punido. Enfim, é um filme extremamente realista e ótimo. E tem, repito, uma personagem feminina, professora, que é uma maravilha de pessoa, uma senhora já, uma maravilha de pessoa, numa Escola em Havana. Mas a minha dica, eu falei a história de mentira, né? É esse ensaio da Hannah Arendt. Eu comprei na época, caro pra caramba, depois descobri que esse ensaio está em outros livros coletivos, né, de ensaios, muito mais barato, e eu paguei porque eu mandei buscar em Portugal. Era um livro importado na época, enfim. Mas não era o caso. Valeu a pena porque eu li. E ela trata exatamente dessa incompatibilidade da política com a verdade. Só a abertura aqui. O objeto dessas reflexões é um lugar comum. Nunca ninguém teve dúvidas que a verdade e a política estão em bastante más relações. E ninguém, tanto quanto saiba, contou alguma vez a boa-fé no número das virtudes políticas. Então, é isso. E ela faz um pequeno histórico aqui, e, obviamente, uma abordagem filosófica sobre a mentira, o que é a mentira. É ótimo, só isso já vale a pena. E mostrando que em política é isso. Você constrói mentiras coletivas, ela chama de mentira organizada, né? Como a história da França, né? Que eu já falei aqui sobre isso. A França, como uma das vencedoras da guerra, não foi. A França foi aliada da Alemanha nazista, né? Enfim, o Estado francês. Talvez mais da metade, né? Quem assistiu aquele filme, A Chave de Sara, vale muito a pena, é um filmaço. E ali tem um depoimento do Giscard d'Estaing, né? A parte documental do filme, que é um filme ficcional, né? Que é fantástico, quer dizer, nós entregamos crianças e milhares de franceses, porque eram judeus, aos nazistas, inclusive com fins e objetivos nada nobres. Por exemplo, ficar com os imóveis que pertenciam a eles. Gente de classe média, era o vizinho dedurando o vizinho. Ai, gente, vale a pena A Chave de Sara. E esse ensaio da Hannah Arendt, repito, é uma maravilha. Ela escreveu esse ensaio motivado por um outro livro, né? Eu já falei sobre esse livro aqui, Eichmann em Jerusalém, que ela foi muito criticada, inclusive pela judia, né? Era judia. Ela criticava aqueles grupos e conselhos, né, de judeus em países em que o nazismo foi fazendo a farra, né? E não só na Alemanha, e aí disseram que ela era uma traidora e tal. E ela escreveu esse livro mostrando, inclusive, que traidora não era ela. E prova muito bem. E aproveita a falar sobre a mentira na política. Verdade e política é o título, mas eu queria dizer mentira e política combinam mais. É isso, Ricardo. Ricardo, grande abraço. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.